Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Terça-feira, 26 de outubro de 2021. Começa agora o Câmara Notícia ao vivo, 12h34. E você pode participar através do WhatsApp. 19 é o nosso DDD, 978293776. Lembrando sempre que você tem a opção de enviar uma mensagem através do nosso QR Code. Olha só. Tô apontando aqui para ele. Pegue o seu celular, abre a câmera como se você fosse tirar uma foto. Só que você aponta para este QR Code. E aí já vai aparecer na tela do seu celular o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta, a gente conversa ao vivo nesta terça-feira. Confira agora os destaques de hoje. Na 23ª reunião ordinária, vereadores aprovam em definitivo refis da CETEC. Também é aprovado o projeto de lei que reduz IPTU para galpões comerciais. Aprovado em primeira análise projeto de lei que institui o plano de ações destinado a crianças e adolescentes órfãos em razão da Covid-19 em Campinas. E o quadro De Olho na Educação aborda os benefícios do ensino lúdico. Olha só, e o Bosque do Jequitibás, em parceria com a Polícia Militar Ambiental e o Corpo de Bombeiros, estão acolhendo animais silvestres que tenham sofrido acidentes ou maus tratos e oferecem cuidados para que sejam reabilitados e possam retornar à natureza. Então, sobre este trabalho, eu aciono a nossa repórter Mariana Meira, que está no bosque e tem mais informações sobre este trabalho, quais são os animais. Seja bem-vinda e boa tarde, Mari. Olá, Gabriel, boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham o Câmara Notícia ao vivo. Eu estou num lugar diferente hoje. Em geral, eu venho visitar o Bosque do Jequitibás do lado de fora, vendo os animais dentro dos recintos. Nesse momento, eu estou dentro de um recinto, mas calma, tudo com muito respeito. Eu estou dentro do recinto da coruja de orelha. Vou mostrar um pouquinho aqui para vocês, nosso repórter cinematográfico vai mostrar. Por que é diferente? Porque essas corujas estão no chão, elas não estão voando. E isso não é motivo algum de alegria, da gente vir aqui falar de uma coisa inusitada. Isso, na verdade, não é inusitado. É muito triste porque essas corujas, elas estão machucadas, muitas delas com asas amputadas por linha de pipa, por outros problemas de saúde. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Como você disse, Gabriel, Bosque do Jequitibás tem um trabalho incrível feito com animais em reabilitação aqui dentro. Sobre isso a gente conversa agora com Douglas Presoto, veterinário aqui do Bosque. Douglas, seja bem-vindo, uma boa tarde para você. Boa tarde a você, boa tarde a todos. A gente está dentro do recinto das corujas, mas na verdade o trabalho de reabilitação ele é muito mais amplo que isso, né, doutor? Exatamente, você falou que é uma situação triste. De fato, essa ação do homem sobre a natureza e mesmo no ambiente urbano, que é um ambiente que o homem hoje está compartilhando com os animais, principalmente os silvestres, que têm sido atraídos para a área urbana por causa da cobertura vegetal que está sendo feita nas cidades, os parques lineares, os corredores ecológicos, áreas de proteção. Campinas, particularmente, tem uma área verde muito grande, está aumentando. Com isso, esses animais vêm para a cidade. E aí sofre o que a gente chama de ação antrópica. A ação do homem, que às vezes é até dolosa, ou seja, há uma intenção, por exemplo, quando alguém dá um tiro de chumbinho num animal. Nós temos um gavião, que vai ser mostrado nessa matéria, que sofreu aí uma lesão por disparo de chumbinho. E também outras questões que envolvem aves que se chocam com fachadas de vidro, por exemplo, e a famosa linha de pipa com o cerol, o cortante. Então nós temos aqui, em particular, algumas corujas que sofreram isso. O lado positivo dessa questão é que esses animais poderiam ter morrido ou poderiam ter sido sacrificados. Só que vieram aqui através do resgate de órgãos ambientais, como a Polícia Ambiental, o Corpo de Bombeiros. Nós fizemos todo um trabalho de recuperação, de reabilitação. Para isso nós temos parceria, uma parceria informal com clínicas veterinárias,
com veterinários de animais silvestres e também com veterinários voluntários, como o Dr. Evandro, que está aqui do meu lado, que uma vez por semana ele presta serviço voluntário de clínica e cirurgia de animais silvestres. Esses animais são tratados, muitas vezes eles são recuperados na sua saúde, porém não são reabilitados na sua função biológica. No caso, uma coruja é um rapinante noturno, é um animal que precisa do voo perfeito, da visão perfeita para poder sobreviver na natureza. Então não é mais o caso dessas corujas que tiveram parte ou toda uma asa amputada. Nós temos aves aqui também sem um dos olhos. Por isso esses animais ficam aqui. Então o zoológico acaba sendo um refúgio, um lugar de abrigo, de acolhimento para esses animais. Ou seja, doutora, a reabilitação ela tem como objetivo transformar a vida desse animal pronta para voltar à natureza, mas nem sempre isso é possível, aí eles ficam aqui. Perfeitamente. O objetivo principal é reintroduzir esse animal. Então existe um processo, porque o animal silvestre, quando ele chega, ele vai ficar sob cuidados humanos, num recinto, numa situação totalmente fora do contexto natural dele. Quanto mais tempo ele passar nessa condição, menor chance ele tem de voltar. Se, por exemplo, a gente recebe uma coruja, ou animal que seja, ainda filhote, e esse animal fica aqui alguns meses ou até um ano, por exemplo, ele já não vai mais ter condições de ser solto, porque ele não aprendeu as questões básicas de buscar o alimento, de sobreviver na natureza. Então, o trabalho ele tem que ser objetivo, ele tem que ser rápido, com o intuito de devolver o animal na natureza, o que em boa parte dos casos não acontece. Então a maioria desses animais acabam ficando em instituições como zoológicos. Daí, reforçar a importância do zoológico. Não é só um local para expor animais. E muitas pessoas questionam, mas tem um animal mutilado no recinto? Sim, para chamar a sua atenção, porque é a ação do homem que causou isso. Então, é uma questão educativa também, e os zoológicos têm essa importância. Doutor, para quem ainda não conhece o bosque, para quem não sabe que espaço é esse, qual que é o horário de funcionamento, como é que as pessoas podem conhecer o trabalho de vocês? Bom, o Zoológico do Bosque, ele funciona dentro do Bosque do Jequitibás, que é um parque público municipal, aberto de terça a domingo, das 6 às 18 horas. Normalmente, às segundas-feiras, o parque é fechado para uma manutenção geral. Quando ocorre um feriado na segunda-feira ou uma emenda de feriado, como nós vamos ter a semana que vem, então o parque vai abrir na segunda e na terça-feira e aí fecha na quarta-feira porque é necessário um dia de manutenção. Esse parque ele é um fragmento de Mata Atlântica, então nós temos aí a queda de árvores, a queda de galhos, a queda de folhas, então é necessário que tenha um dia de manutenção, entram máquinas, entram caminhões, a gente precisa desse dia do parque fechado. E o que é importante que as pessoas saibam é que esses animais estão sendo muito bem cuidados e amados aqui, né, doutor? Com certeza, inclusive boa parte desses animais acabam tendo nomes e há uma relação muito próxima, tanto do tratador, né, porque aqui cada recinto ou cada conjunto de recintos tem um tratador especial, né, que cuida desse animal no dia a dia, e os próprios técnicos, veterinários, biólogos, os estagiários que aqui vêm, todo mundo faz isso porque realmente tem uma paixão pelos animais, pela natureza. Doutor, muito obrigada pela sua entrevista, um ótimo trabalho para vocês. Obrigado, um grande abraço a todos. E é muito importante deixar claro, Gabriel, isso que o doutor falou, né? Aqui não é um espaço para turismo por si só. Aqui é um cantinho para as famílias relaxarem, para os pais ensinarem às crianças o valor que os animais têm e a importância de nós cuidarmos da natureza, porque esses animais estão aqui porque eles foram machucados, em grande parte, por ações de nós, dos próprios homens. Então fica o convite a todos, como o doutor disse, de terça a domingo, a visitação, para vir aqui, tirar foto e ver também os nomes dos animais. Eu vou encerrando esse link, já indo em algum dos recintos por aí, soube que tem uma anta chamada Madalena. Será que é isso mesmo? A anta Madalena. Eu já estou apaixonada, ela fica ali perto dos macaquinhos, tem o hipopótamo também, que todo mundo adora. Tudo sempre com muito respeito à natureza, viu, Gabriel?
Com certeza. Muito obrigado, Mari, pelas informações. Boa sorte aí no trabalho. Parabéns também ao Douglas Presoto, ele que é o veterinário do Bosque do Jequitibás, neste trabalho importante, então, de reinserção dos animais à natureza. Olha só, gente, dia 20 de novembro, hein, acontece o concurso Beleza Negra, a mais bela bonequinha afro e o mais belo negro. Confira as informações na reportagem de Michel Amorim. No mês de novembro será realizado a 6ª edição do concurso de Beleza Negra, a mais bela bonequinha afro e o mais belo negro. As inscrições vão até o dia 7 de novembro e a premiação no dia 20, feriado do Dia da Consciência Negra. Se você ficou interessado, atenção para as categorias: Mirim, meninas de 3 a 6 anos, Infantil, meninas de 7 a 12 anos, Teen, meninas de 13 a 17 anos e a categoria Adulto, mulheres de 18 a 39 anos, Plus Size, mulheres de 13 a 39 anos e atenção, o manequim é a partir do 44. O mais belo negro, homens de 13 a 39 anos e ainda vai ter eleição de Miss e Mister Simpatia. Esse concurso ele é muito interessante, que através dele tem muitos olheiros que dão oportunidades incríveis para as participantes. Ela luta muito pela igualdade. Ela tem muitos parceiros bacanas também que ajudam no concurso. Então, gente, vocês não podem perder. Vocês convidam a galera, vizinha, tia, tio. Convida a galera para participar, para prestigiar. Vai ser um grande evento, eu conto com vocês. Meio-dia e 45, nós estamos ao vivo nesta terça-feira. A Mirna Abreu já está aqui nos nossos estúdios e nós começamos com as notícias da metrópole de Campinas, naquela atualização diária dos casos da Covid-19 no nosso país e depois todo o panorama da região e da cidade. Seja bem-vindo e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a você de casa. E de acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil soma 21.735.560 casos da Covid-19 desde o início da pandemia. São 605.804 óbitos devido à doença e ficam aqui as condolências da TV Câmara Campinas. No estado de São Paulo, são 4.399.216 casos, com 151.545 óbitos devido ao novo coronavírus. Aqui na nossa região, 388.753 casos confirmados e Campinas, nesta segunda-feira, somava 141.538 casos confirmados, Indaiatuba, 32.161, Sumaré, 31.475, Hortolândia, 28.972, Americana, 27.595 casos, Santa Bárbara do Oeste, 23.895, municípios com menos de 20 mil casos da Covid-19. Paulínia, Valinhos, Itatiba, Vinhedo. Na sequência aparecem Cosmópolis, Montemor, Jaguariúna, Nova Odessa, Arthur Nogueira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Pedreira, Olambra e Morungaba. Agora nós vamos falar dos óbitos na RMC. 11.288 mortes confirmadas e Campinas, até esta segunda-feira, tinha a confirmação de 4.551 mortes, sendo que no último fim de semana nós tivemos 2 óbitos registrados. Sumaré, 997, Americana, 852 mortes, Santa Bárbara do Oeste, 818, Indaiatuba, 795, Hortolândia, 738 mortes, Valinhos, 405
Itatiba 325, Paulínia 305, cidades com menos de 300 óbitos, Nova Odessa, depois aparecem Montemor, Vinhedo, Jaguariúna, Cosmópolis, Arthur Nogueira, Pedreira, Santo Antônio de Posse, Engenheiro Coelho, Morungaba e Olambra. Lembrando que agora, seguindo as novas diretrizes, inclusive da Secretaria de Saúde, os boletins serão enviados no final da tarde pela Prefeitura de Campinas, toda segunda e toda quinta. Então a gente vai passar a também, a gente percebe que muitas cidades, Gabriel, não mudaram os números, mas é justamente porque essa atualização agora acontece de forma semanal. Campinas 2 vezes por semana, então aqui a gente vai apresentar toda terça e toda sexta. Tá certo. Então, em relação aos 2 óbitos registrados na cidade de Campinas, um homem de 35 anos e um outro homem de 84 anos. Taxa de ocupação de leitos de UTI em Campinas. 64,10% dos leitos de UTI exclusivos aqui na cidade estão ocupados. Nós temos 156, dos quais 100 estão ocupados. No SUS municipal, que é a rede Mário Gatti de urgência e emergência, há 49 leitos disponíveis, dos quais 34 ocupados. No SUS estadual, que é o HC da Unicamp, 45 leitos, 26 ocupados. E na rede particular, dos 62 leitos disponíveis, 40 estão ocupados. Mirna Abreu, vamos falar sobre vacinação contra a Covid-19, porque tem informação importante. Tem, olha, você que é maior de 18 anos e que foi imunizado com a vacina da Pfizer, agora pode já antecipar o seu agendamento diretamente no site para isso. Campinas disponibilizou o Agenda Vacina campinas.sp.gov.br. No reagendamento, você pode fazer esse serviço ou ligar no telefone 160. Ou seja, essa antecipação de 21 dias que já foi anunciado pelo governo do estado de São Paulo passa a poder ser feita de forma eletrônica no site vacina.campinas.sp.gov.br. Você vai lá nesse agendamento e vê a data em que você foi aí marcado naquele papelzinho que foi dado lá no centro de saúde. Ali mesmo você vai conseguir antecipar em 21 dias. Lembrando que Campinas, nesta segunda-feira, completou 1.810.023 doses aplicadas. Desse total, 803.429 pessoas da cidade já estão imunizadas com 2 doses da vacina ou a vacina de dose única e 63.423 moradores da cidade já receberam a dose adicional. A gente lembra que a dose adicional nesse momento são para as pessoas maiores de 60 anos e também para trabalhadores da área da saúde maiores de 18 anos. Mirna Abreu, estamos no mês Outubro Rosa, Carreta do Amor, onde está para as mulheres que querem realizar os exames? A partir de hoje, ali pertinho do distrito do Campo Grande, no Shopping Parque das Bandeiras, e vai ficar lá até o dia 5 de novembro, a carreta em que a mulher maior de 40 anos pode fazer a mamografia e também realizar aí exames e atendimentos de rotina com orientações também para a prevenção do câncer de mama. Uma equipe da prefeitura está no local das 7 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta, e no sábado, das 8 da manhã ao meio-dia, para a distribuição de senhas. Lembrando que a gente tem 25 senhas de manhã, 25 à tarde, para a população que procurar a Carreta do Amor nesse local. Lembrando que é preciso levar RG, CPF, comprovante de residência e também a carteirinha do SUS. Ali no local a gente tem ainda uma programação lúdica, olha. A Associação dos Músicos de Campinas preparou uma programação musical diversificada de hoje até esta sexta-feira e também haverá palestras e outras atividades. Mirna Abreu, hora de nós falarmos sobre educação com um balanço das vagas que foram preenchidas nas creches aqui da cidade. Esse balanço, esse cadastro, na verdade, é importante, Gabriel, porque dá a ideia de quantas vagas a Campinas precisa preencher
para suprir a necessidade da educação infantil. E foram 7.572 cadastros feitos para crianças de 0 a 5 anos interessadas em garantir uma vaga na educação infantil aqui na cidade. Deste total, 3.149 são crianças que têm idade entre 3 e 5 anos. As crianças de 1 ano a 6 meses somam 2.264 inscrições e aí com idade entre 1 ano e 7 meses até 3 anos, 2.159 inscrições. Lembrando que esse cadastro não é a garantia de vaga. A prefeitura, então, num segundo passo, vai informar quem conseguiu definitivamente a vaga em uma creche municipal ou em uma instituição que é aí cofinanciada e que faz esse trabalho também da educação infantil aqui em Campinas. Muito obrigado, Mirna Abreu, pelas notícias na metrópole de Campinas. Já aproveito sua presença aqui nos nossos estúdios, porque nós temos muitas informações, muitas notícias do Legislativo, do que acontece na Câmara de Campinas. Ontem foi dia de reunião ordinária, então, hora de repercutir. A gente começa com a votação do refis da CETEC. Isso mesmo, muito esperado, principalmente pelos permissionários aí que trabalham aí na cidade. Olha só, projeto de lei, ele dará condições especiais de pagamento à vistas ou em parcelas de créditos não tributários vencidos junto à CETEC, concedendo descontos escalonados em multas e juros, dependendo do número de parcelas escolhidas pelo contribuinte. A proposta é de autoria do Executivo, mas atende a uma das sugestões feitas por uma comissão especial de estudos aqui da Câmara Municipal, relativa à permissão e concessão de uso do solo. O vereador Carlinhos Camelô, que foi o relator dessa comissão, fala da importância da proposta. Durante a pandemia, no período da pandemia, até mesmo antes da pandemia, que as pessoas tinham dificuldade de pagar aquela permissão do uso do solo público, durante a pandemia, eles não conseguiram pagar. E hoje, um exemplo, eu vou citar para você, a pessoa paga R$800. E aí ela tem o atrasado, se ela junta dá 1.600. E o Refins vai fazer com que essas pessoas consigam colocar sua vida em dia. Regularize os que estão atrasados, faça ali em vários, até em 60 vezes. Durante a pandemia também tira juro até de 100%. Então isso é muito importante. Um outro projeto do Executivo, este aprovado em primeira discussão, reduz as alíquotas de IPTU para imóveis prediais de uso predominantemente não residencial e caracterizados como galpão industrial e logístico. Em vez da atual alíquota de 2,9% sobre o valor venal, haverá 4 alíquotas diferentes, que variam entre 1,1% a 1,8% de acordo com o valor venal do imóvel. Apesar de ser de autoria do Executivo, a proposta foi inspirada por um projeto dos vereadores Zé Carlos e Luiz Cirilo e chegou a ser aprovado pela Comissão de Constituição e Legalidade em julho do ano passado aqui na Câmara. Mas por conta da proximidade com o período eleitoral, ficou parado e acabou sendo substituído por esse projeto de autoria da Prefeitura. Essa demanda ocorreu tão logo houve aumento de IPTU no município de Campinas. Nós procuramos o então prefeito anterior, Jonas Donizete, e mostramos que havia um inconformismo, principalmente o setor empresarial apresentou um déficit de locações, vários imóveis abertos, parados. Isso aí contribuía ia na contramão do emprego, né? O desemprego muito acelerado na cidade. E nós entramos concomitantemente no período de pandemia. A Covid acabou contribuindo também para isso. Então nós pedimos um compromisso do então candidato Dário Saad, que tão logo se ele fosse vencedor no certame, que ele assumisse um compromisso com o setor empresarial e reduzisse a alíquota do IPTU. Tão logo ocorreu a apuração dos votos, tão logo ele tomou posse, achamos por bem levar um grupo de empresários ao prefeito e juntamente com o secretário de Finanças, toda a equipe de Finanças, tentamos chegar num denominador comum que pudesse reduzir a alíquota do IPTU de galpões, né, de logísticas, para fomentar o negócio na cidade, né?
Na reunião ordinária de ontem, também foram aprovados 2 projetos de autoria da vereadora Débora Palermo. Um institui o plano de ações destinado às crianças e adolescentes em situação de orfandade em razão da Covid-19 em Campinas. Essas crianças, elas precisam do acompanhamento, e essas famílias de toda a rede, de assistência, da educação, da saúde, porque o luto é muito triste. Então, para não ter perdas na escola, para garantir um acompanhamento psicológico, um acompanhamento escolar e um acompanhamento da assistência social para ver o que essa família precisa, então nós escrevemos esse plano de ação. O outro projeto da vereadora Débora Palermo trata das reuniões intersetoriais da Rede de Atendimento e Proteção à Criança e ao Adolescente em Campinas. Essas reuniões, elas já são previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Que os entes têm que se conversar, a rede de atenção à criança e adolescente tem que, em conjunto, definir estratégias de proteção, promoção e bem-estar de toda criança e adolescente, principalmente em risco e vulnerabilidade. Só que sem a presença obrigatória desses técnicos, dessas secretarias, a gente não consegue fazer uma discussão. Essas intersetoriais já existem, algumas em Campinas, só que elas são muito esvaziadas. Vai assistência, mas não vai educação, ou vai a saúde, não vai assistência. Então, com esse projeto, a gente vai garantir a presença de todas essas secretarias, a educação, a saúde, esporte, assistência social, e convocar também outros quando houver necessidade, com presença obrigatória, registro de presença e ata. Também foi aprovado em primeira discussão o projeto de autoria do vereador Nelson Osseri, que obriga que as reuniões do Conselho de Regulação e Controle Social, que decidem pelo aumento ou não do valor da tarifa de água na cidade, a serem realizadas em local e horário que permitam ampla participação popular. Além disso, as datas dos encontros deverão ser publicadas no Diário Oficial do município com pelo menos 3 dias de antecedência. Nós sabemos que o conselho, que é criado por determinação da Bacia PCJ, ela vem com uma determinação para reajustar a taxa da água. E poucas pessoas ficam sabendo, a não ser, na verdade, os conselheiros. Então é algo que eu peço transparência e que possa ser debatido com a participação popular, seja na própria Sanasa, seja no plenário da Câmara, seja no Salão Vermelho, na Sala Azul, mas que tenha também a participação popular. De que forma? Seja noticiado através do próprio Diário Oficial, e assim a participação popular com certeza vai entender esses reajustes que ocorrem. Lembrando que os projetos que foram aprovados em primeira discussão precisam passar por um segundo turno de votação e, se aprovados, aí serão encaminhados à Prefeitura. Já o projeto do refis da CETEC, que foi aprovado em segunda discussão, segue para a sanção do prefeito. E, Mirna Abreu, além da reunião ordinária de número 23, que você pode acompanhar através do YouTube para você que perdeu ou quiser rever, ontem nós tivemos muitas reuniões de comissões. A gente começa, então, pela manhã. Isso, logo cedo a gente teve a reunião da Comissão da Criança e do Adolescente e Juventude aqui da Câmara, que discutiu as políticas públicas para os órfãos da Covid-19. Um cuidado intersetorial entre secretarias da Prefeitura para a garantia de direitos e atendimento à criança e adolescente que tenha perdido pais ou responsáveis em decorrência da Covid-19. Este foi o tema da reunião da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude na Câmara de Campinas nesta segunda-feira. Presidido pela vereadora Débora Palermo, o encontro contou com a secretária municipal de Assistência Social, Cidadania
Cidadania e Direitos Humanos, que destacou o programa Campinas Protege, que vai beneficiar famílias que tiveram casos como estes. Pensamos nesse auxílio para essas famílias, que aí assumem uma responsabilidade de uma mãe, que muitas vezes vai ter que assumir a responsabilidade de mãe solo, de cuidar dessas crianças, um pai que vai ter que assumir a responsabilidade de pai solo, ou, na pior dos casos, como foi dito, uma criança e adolescente que perdeu pai e mãe, então um avô vai ter que cuidar, uma tia, uma família extensa. Mas nós sabemos que o problema e a dificuldade não é só financeira. A representante da saúde falou do atendimento integral da criança e do adolescente neste contexto de perda familiar pelo coronavírus. E a ausência dessas pessoas durante a infância e adolescência é de uma importância, né, ímpar. Então, assim, o sofrimento dessas crianças, a gente ter a oportunidade de, lógico, não saná-los dificilmente, mas atenuá-los, cada um dentro da sua expertise, dentro da sua capacidade. Sim. Então, identificadas essas crianças, identificados esses adolescentes, nós temos 67 unidades básicas de saúde, todos organizados em equipes de referência. E a gente, tendo identificadas essas crianças, vamos priorizá-las para que as equipes tenham um olhar para essas crianças, uma visita domiciliar, e que elas sejam inseridas nas suas equipes. Por isso a importância do cadastro e a importância de ter a regulamentação, sim, da guarda, porque até para fazer um cadastro da criança, né, na unidade básica de saúde. A advogada Mariana Negrão ponderou a situação que pode ser vivida por famílias e que é preciso regularizar a guarda de crianças e adolescentes. A família, ela tenta se organizar da melhor forma possível, e a questão da guarda, ela fica mesmo um pouco perdida nisso tudo que está acontecendo ali naquele momento. Mas é muito importante que ela também seja regulamentada. E aí nós estamos falando aqui de um momento de Covid que é de fato muito difícil, mas nós estamos falando ainda de regras existentes pelo Estatuto da Criança e do Adolescente que norteiam toda essa questão dessa regulamentação da guarda, né? Então nós precisamos seguir aqueles passos que já estão no ECA, quando ele diz que a guarda, ela deve sempre seguir a manutenção dos vínculos familiares e comunitários. Sim. Então, no primeiro momento, o que a gente precisa fazer é essa avaliação, né? Quem é que tem esse vínculo familiar e comunitário com aquela criança ou aquele adolescente que deve continuar com a guarda dessa criança. A diretora da Secretaria de Educação lembrou que, além de todos os desafios de educar na pandemia e pós-pandemia, é preciso um cuidado especial com o educador, que tem que lidar também com o luto deste aluno. Os nossos profissionais também precisam de cuidado contínuo, porque você trabalhar com toda essa linguagem de sofrimento, né? Nós estamos aqui com assistência e educação, a gente diz, nós trabalhamos com sofrimento, então precisamos trabalhar com aquele que cuida do sofrimento para que esteja bem também e possa estar atento e recebê-los. Então, eu penso que a Secretaria de Educação, mais do que uma vaga, é uma vaga para um ser humano que está sendo cuidado por seres humanos. Eu acho que esse é o prisma do nosso trabalho principal. A vereadora Débora Palermo disse que é preciso envolver várias secretarias, mesmo que não tenham um trabalho direto com a criança e do adolescente, para a garantia de direitos, e que a comissão vai acompanhar esse processo. Criança é prioridade absoluta. Absoluta prioridade, né, doutora Mariana? Mas tem que ser nas políticas públicas, na destinação de recursos. Não há como mudar uma sociedade se a gente não investir, né, em educação de qualidade, em habitação de qualidade, em segurança pública, desde pequenininho, para que a gente consiga formar cidadãos conscientes que saibam exercer uma cidadania crítica, plena, né, conscientes dos deveres e também dos direitos. A comissão estará acompanhando e estará aberta também para ajudar no que for necessário, para que essas políticas públicas cheguem a todas as crianças, a todos os adolescentes que precisam estar sendo acolhidos, sendo incluídos nesse projeto do Campinas Protege. Então nós estaremos sim, junto às secretarias, acompanhando o cadastro, inclusive. E ontem à tarde, Mira, nós tivemos mais reuniões de comissões e que em alguns momentos discutiram o mesmo projeto. Isso mesmo. As comissões permanentes da casa, importante lembrar que elas analisam as matérias que tramitam na Câmara. E ontem, olha só, a Comissão de Política Urbana,
Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, Meio Ambiente, Finanças e Orçamento discutiram 2 projetos de autoria do Executivo que tramitam aqui na Casa. Rossini, que é o líder de governo na Câmara, detalhou a proposta que trata de mudanças exigidas por uma ação na Justiça relacionada às macrozonas determinadas pelo Plano Diretor Estratégico, que é uma lei aprovada em 2018. Esse projeto de autoria do Executivo, que altera a lei do plano diretor, tem por objetivo fazer uma adequação legal, né, à definição e descrição das áreas que compõem as macrozonas criadas no plano diretor estratégico de 2016. Na ocasião, após a promulgação da lei do plano diretor, a Prefeitura estabeleceu essa descrição através de decreto, mas numa ação civil pública que já transitou no Judiciário, foi reconhecido que isso não poderia ser feito através de decreto, mas sim através de lei. Portanto, o que o projeto pretende é dar legalidade a essa definição. Na sequência, Rossini explicou o outro projeto que trata da alteração da nomenclatura no programa de moradia popular devido às mudanças feitas pelo governo federal. Ele tem por objetivo fazer uma adequação à redação de 2 artigos do Plano Diretor Estratégico no capítulo que trata dos empreendimentos habitacionais de interesse social. Na ocasião em que a lei do plano diretor foi aprovada, constou no caput desses artigos a definição ou a caracterização dos empreendimentos habitacionais de interesse social como aqueles ligados ou vinculados ao programa Minha Casa Minha Vida, que era o programa habitacional do governo federal à época. Esse programa foi extinto, foi alterado agora por um outro programa, que é o Casa Verde e Amarela. E a alteração da redação se dá apenas eliminando o texto que dizia que os empreendimentos habitacionais de interesses sociais seriam aqueles do programa Minha Casa Minha Vida, para dizendo que esses empreendimentos de interesse social serão os definidos em lei municipal. Todas as comissões deram parecer favorável aos 2 projetos e assim agora as matérias estão aptas para serem votadas em plenário. E Mirna Abreu, quem se reuniu também na tarde desta segunda-feira foi a Comissão Permanente de Cultura. Uma reunião temática, Gabriel, que discutiu a situação das casas de cultura de Campinas. O encontro foi presidido pelo vereador Paulo Búfalo e teve a participação da vereadora Paola Miguel, que é membro da comissão. Representantes de diversos segmentos falaram sobre a situação dos espaços e uma mobilização chamada de 15 dias de ativismo por socorro, propondo intervenções e valorização do movimento cultural aqui na cidade. Ao final, o presidente falou dos problemas e os encaminhamentos que serão feitos pela comissão. Mas já começamos a perceber questões comuns a elas, como, por exemplo, essa questão da manutenção das próprias casas, das estruturas administrativas, né? Então, isso requer que o poder público tenha política vislumbrando financiamento dessas estruturas, né? Uma certa previsão no organograma da própria secretaria, para que haja profissionais que toquem cotidianamente essas casas de cultura e também que haja uma leitura, né, dessa diversidade, a pluralidade a partir do território, pensarmos estruturas das casas e também como contemplá-las nas leis aqui de planejamento orçamentário da cidade.
E, Mirna Abreu, a gente teve mais deliberação de projetos em outras comissões. Uma delas é a Comissão de Defesa do Consumidor. E quem traz as informações é Viviane Novaes. A segunda reunião extraordinária da Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor foi presidida pelo vereador Luiz Cirilo, que comentou o primeiro item da pauta de autoria do vereador Paulo Búfalo, que foi aprovado. Trata-se de projeto de lei ordinária de alteração da redação do dispositivo de lei municipal 14.789 de 2014, que dispõe sobre o atendimento prioritário do município de Campinas e sua justificativa. Senhor presidente, esse relator tem a convicção de que a proposta deste vereador é revestida de mérito, pois tem o fito de atingir maior abrangência em prol do consumidor especial, pois existem muitos cidadãos que, embora não aparentam, são portadoras de outras deficiências incapacitantes. O segundo projeto também foi aprovado. É de autoria do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, que revoga a lei que dispõe sobre o atendimento das exigências previstas em leis municipais pelos estabelecimentos comerciais varejistas e de prestação de serviços no âmbito da cidade. Por último, foi discutido o projeto de lei ordinária do Executivo, que obriga as agências bancárias a manter guarda-volumes, além de adequar as agências para atendimento a deficientes visuais. Com 3 votos favoráveis, o projeto está aprovado na Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor. A Comissão de Finanças e Orçamento também se reuniu e analisou propostas que tramitam aqui na Casa com parecer favorável. Participaram da 7ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Orçamento os vereadores Marrom Cunha, Cecílio Santos e Juscelino da Barbarense, presidente do grupo. Eles discutiram e votaram o projeto de autoria da mesa da Câmara, que acresce à Resolução número 886 de 2014, dispositivos referentes à Escola do Legislativo de Campinas. Em seguida, foi a vez do projeto de lei complementar do Executivo ser votado. O PLC trata sobre o exercício do comércio em instalações removíveis, que foi aprovado. Depois, os integrantes da comissão aprovaram o projeto do vereador Professor Alberto, que altera a lei que cria o selo Amigos da Cultura. Então, esses projetos que passaram pelas comissões de mérito agora também estão aptos a serem analisados em segunda discussão pelo plenário da Câmara de Campinas. Mirna Abreu, é hora de nós falarmos sobre aqueles projetos que são aprovados em primeira e segunda discussão no Legislativo e que é aprovado também pelo Executivo. Por isso, Campinas, a partir da última semana, proíbe a comercialização de cabos de cobre, tampas de inspeção e grades de bueiros em desmanches. Os estabelecimentos deverão comprovar a origem dos materiais à venda. Confira no Agora é Lei. É proibido a compra e venda em Campinas de cabos de cobre e de tampas e grades de inspeção e proteção utilizadas em próprios públicos e também a comercialização de peças que possam ser oriundas de furto de túmulo de cemitério, tais como adornos e estátuas de bronze. A Lei Complementar 313 de 21 de outubro de 2021, de autoria do presidente da Câmara, o vereador Zé Carlos, altera a Lei de 2009, que trata das atividades dedicadas à operação de desmanche, compra e venda de sucatas e de peças novas e usadas de veículos. A medida já vale desde o dia 22 de outubro e tem o objetivo de coibir a venda desses materiais quando forem fruto de roubo e furtos. Na cidade de Campinas, como um todo, está havendo muito roubo de fios, de cabos, entre outros, tampa de bueiro, tampa de inspeção da Sanasa, entre tantas outras coisas do poder público. O autor da proposta lembra das sanções impostas pela nova lei aos estabelecimentos que não conseguirem comprovar a origem dos materiais. Os estabelecimentos que tiverem com esses produtos ilícitos, furto de roubo ou coisa parecida,
e não tiver a comprovação que ele foi adquirido licitamente, ele sofrerá sanção até do fechamento do estabelecimento, porque ninguém aguenta mais tanto furto de materiais de extrema necessidade aqui na nossa cidade. Outra lei sancionada em Campinas é a que determina que veículos do transporte por aplicativos substituam as atuais placas afixadas nas portas por identificação eletrônica. Confira. A Lei 16.129, de 21 de outubro de 2021, publicada no Diário Oficial de 22 de outubro, altera o artigo 8 da legislação que trata do serviço remunerado de transporte individual de passageiros oferecido e solicitado exclusivamente por aplicativos, sítios ou plataformas tecnológicas ligadas à rede mundial de computadores. A lei, de autoria do vereador Nelson Osseri, determina a troca dos atuais selos que ficam do lado de fora das portas dos veículos por adesivos no para-brisa visíveis externamente com leitor de QR Code ou similar para leitura pelos agentes da INDEC. O parlamentar lembra que existe uma questão de segurança envolvida. Por que Campinas tem essa identificação? Não veio nenhum motivo plausível que você falasse, não, realmente tem que ter essa identificação na porta. Logo pensei em substituir por uma identificação interna, dentro do veículo e de fácil manuseio. Para algumas regiões, alguns lugares que você estiver indo e sentir qualquer situação de risco, você tira. Porque quando o ladrão, o bandido, observa um transporte por aplicativo perdido num bairro, ele já sabe que lá tem um celular e tem dinheiro. Então, outros atos de violência, outros assassinatos acabaram ocorrendo envolvendo motorista de aplicativo. Pela nova lei, o QR Code ou similar deve conter o nome e foto do autorizado, número de certificado de autorização, a placa, marca e modelo do veículo, datas de outorga, emissão e renovação do certificado de autorização, tudo de forma eletrônica. O nome já diz tudo, transporte por aplicativo. Tudo que você precisa saber do veículo está no aplicativo. E Mirna, nós mostramos há pouco as reuniões das comissões que aconteceram ontem. Hoje à tarde nós temos mais reuniões de comissão e à noite tem a discussão sobre o orçamento do município para o ano que vem? Isso mesmo. Daqui a pouco, a partir das 2h da tarde, nós temos a reunião da Comissão Especial de Estudos que analisa, discute e verifica o cumprimento de uma lei criada com o intuito de garantir a preservação da APA, a Área de Proteção Ambiental de Campinas. Essa comissão é presidida pela vereadora Débora Palermo. E depois, às 4h30 da tarde, tem a reunião da Comissão Permanente de Política Social e Saúde. Vai ser uma reunião temática falando sobre o Outubro Rosa, prevenção, tratamento e tudo mais a respeito do câncer de mama. E à noite, a partir das 7h, nós temos a audiência pública que vai discutir o orçamento de 2022. A gente lembra que a Prefeitura protocolou o orçamento no dia 30 de setembro, que é o último dia previsto em lei, e agora, então, a audiência pública se faz necessária para discutir qual vai ser o valor para cada secretaria e todos os detalhes. O orçamento de 2022 para Campinas é de 7,13 bilhões de reais, um valor 9,7% a mais do que o deste ano. Nesta conta estão previstos 70% de recursos da arrecadação municipal, 7% do governo federal, 7% do governo estadual e 16% da administração indireta. Para 2022, a educação e a saúde ficarão com a maior parcela do orçamento. Juntas, é 1,4 bilhão para a educação, a saúde 1,3 bilhão, além de 392 milhões para a rede Mário Gatti. E amanhã,
9 horas da manhã, a gente tem também uma outra discussão muito importante, um projeto de autoria da Prefeitura que trata do plano plurianual para o quadriênio 2022-2025. O plano plurianual é um instrumento de planejamento que deve apresentar a todos os cidadãos as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para os próximos 4 anos. Ou seja, Gabriel, o projeto de hoje à noite discute o orçamento de 2022, um ano. O plano plurianual, ele independe de quem é o governo, o prefeito ou não. Ele determina como a cidade deve crescer, como ela deve investir e tudo mais. Uma discussão muito importante. Lembrando que, de acordo com o último ato da mesa, quem quiser participar presencialmente pode vir até a Avenida Engenheiro Roberto Mangi, número 66, que é a entrada do plenário. A gente está com a capacidade de 50%, mas também pode conferir através da TV Câmara Campinas. E se quiser participar com perguntas e ponderações, é só entrar no site da Câmara Municipal no momento em que a audiência pública estiver acontecendo e fazer a sua pergunta, que todas elas serão lidas pelo presidente da Comissão de Constituição e Legalidade, que estará à frente dessas audiências públicas. O site é o campinas.sp.leg.br e aqui a TV Câmara Campinas nos canais 11.3, 9 da Vivo, 4 da NET e também nas nossas redes sociais. Nos acompanhem. E o Câmara Notícias chega amanhã após esta audiência pública que começa às 9 horas da manhã. Então, por volta do 12:30, a gente traz aqui todas as informações. Um programa mais curto na quarta-feira, também na quinta-feira por conta das audiências públicas, que amanhã a gente fala mais. Então, Mirna Abreu, até sexta-feira. Até sexta-feira e amanhã, 9 horas, eu tô aqui, à frente da audiência pública, hein? Combinado, até lá, todo mundo ligadinho. Terça-feira de sol entre nuvens e tem previsão de chuva para o fim da tarde, hein? Amanhã, quarta-feira, a nebulosidade toma conta e também previsão de chuva. Não esqueça o seu guarda-chuva nesta quarta-feira, se for sair de casa. Vamos às temperaturas? Já estão aqui na minha tela, olha só. Então, amanhã, 27 de outubro, mínima de 19 graus e a máxima não passa dos 26 aqui na cidade de Campinas. Olha só, os benefícios do ensino lúdico são inúmeros, né? São momentos de percepção, ressignificação, fantasia, imaginação, que fogem do clima de sala de aula. E este é o tema de hoje do nosso quadro, olha só, De Olho na Educação. Bom, é o quadro De Olho na Educação e olha só, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito legal, um assunto muito importante, que são os benefícios do ensino lúdico. Primeiramente, eu vou perguntar para você justamente o que é o ensino lúdico, para o pessoal que está em casa e tem essa dúvida, o que você poderia falar? A gente está batendo papo com o Milton, que é diretor pedagógico, e vai falar para a gente a respeito deste assunto. Tudo bem? Prazer em tê-lo conosco aqui. Muito obrigado, o prazer é nosso de recebê-lo aqui. É sempre que a gente fala em educação, em ensino, em conhecimento, vem um pouquinho aquela ideia de é esforço, é prestar atenção, é pesquisar, é fazer exercício, é correr atrás, sempre ligado um pouquinho com uma coisa árdua, difícil, como se fosse um trabalho. Mas a gente sabe que podemos aprender também de uma forma muito mais interessante. Que seria assim, aprender brincando, aprender com curiosidade, aprender com prazer. Aí que entra o ensino lúdico, através de algumas brincadeiras, jogos, através de, como é o nosso caso, de uma exposição de dinossauros, os alunos podem aprender muito. Então, é um aprendizado unido ao prazer, ao jogo, à alegria.
Bom, e a gente inclusive está vendo imagens, né, Milton, dos dinossauros. Gostaria que você falasse sobre essa ideia, esse projeto que ficou realmente muito bacana, muito legal e de fato vai prender a atenção dos alunos, né? Como que surgiu tudo isso? Então, foi uma ideia, né, original, é a primeira escola no Brasil que traz um parque de dinossauros, né, para dentro das suas instalações. Então a ideia é pegar esse mote, esse assunto, né, essa motivação que perpassa todas as gerações. Se falar com um avô hoje, ele gosta, ele entende dinossauro. Se falar com uma criança pequenininha, ele tem roupa do dinossauro, ele gosta. Então o dinossauro atrai, né, a atenção das várias gerações. E ele tem, assim, como assunto, um interesse histórico, um interesse da formação do mundo, da terra, dos primeiros habitantes. Então, é realmente alguma coisa que motiva a todos os alunos. Porque os alunos vão aprender história vivenciando um ambiente, não é? Como seria o ambiente da terra antes de chegarmos nela, né? E essa é, de fato, você que trabalha com isso, não é? Nessa pegada da educação, essa é, de fato, uma estratégia que tem dado certo, né, Milton? Ah, sim. Você levando, assim, o prazer no aprender, isso fica gravado, vai ficar para sempre na memória dessas crianças, né? E a gente já percebe agora, estamos abrindo a escola agora, que adolescentes, jovens vindo aqui também se interessam em fazer lá a caminhada, fazer a trilha, ver os vários dinossauros, identificar o período que eles viveram. É muito interessante, realmente mexe com todo mundo. Aula de ciências pode ter lá? Ciências, história, geografia, a formação do mundo. O Daniel estava até falando aqui do marketing, né, da comunicação, educação física também. Sim. A gente fez o ambiente colocando lá entre os vários tipos de dinossauros os brinquedos das crianças. Olha só. Então, enquanto eles brincam, assim, praticamente eles convivem, né, com esses dinossauros. Bom, e o que tem aí? Fala um pouquinho pra gente sobre esse parque dentro da escola. Então, esse parque, né, ele é uma novidade, já está atraindo atenção. Nós já temos vários projetos educacionais para ser desenvolvido lá dentro, né? Como você mesmo falou, essa parte de história, de ciências, quanto tempo vivia um dinossauro, né? Quando que ele atingia esse tamanho, né? Um dinossauro aí de 13 metros. 13 metros de envergadura, 5 metros de altura. É o Tiranossauro Rex. Isso, né? Isso de fato chamou bem a atenção. Então, assim, cria realmente muita curiosidade e muito interesse. Cria muita curiosidade, chama muita atenção, né? Causa vários tipos de sentimento, né? Então deve ser bem bacana você, de fato, aprender história, geografia, enfim, ciências, de repente até fazer uma atividade física na aula de educação física com certeza, ambiente. Lá no meio do parque. Vocês vão abrir também para escola pública, o pessoal das escolas públicas também visitarem? O Colégio Oficina é um ambiente de educação, né? Como a gente tem esse ambiente privilegiado, a gente vai disponibilizar dentro de um agendamento para as escolas públicas, para ONGs, né? Para que venham e passem, de repente, uma tarde aí se divertindo no meio desses dinossauros, lanchando, brincando. Vamos abrir para a comunidade. Entendi. E o objetivo que vocês têm com tudo isso, qual é o principal deles? O principal deles é uma educação, né, que seja mais atrativa, mais interessante, que esteja na frente, né, que é trazer para os alunos, né, uma realidade que ele depois faça essa junção com aquilo que ele aprende na teoria. Então é a prática junto com a teoria. E tem o curioso é que esse é um assunto, né, dinossauro, enfim, o pessoal viaja e tudo mais, e tem uma série de coisas, né, tem filme, tem desenho, tem
série. Então, quer dizer, você está vivenciando algo que é muito próximo de você, né? Sim. E ao mesmo tempo isso serve para te incentivar a aprender uma determinada matéria, um conteúdo diferente, né, Milton? Exatamente, né? Todas as crianças têm camiseta, boné, né, adereços de dinossauros. Essa é a oportunidade de conhecerem a fundo a origem deles, o período que eles viveram, onde eles viveram, né? Nós temos lá o Pteranodonte, que é um réptil voador com 7 metros de envergadura, 2 de altura, que vivia aqui nos Estados Unidos, na América do Norte, né? Tá lá. Tá lá. E tem 2 filhotes lá. Né? Tem também 2 filhotes. Então isso, né, para você ver, traz elementos, informações que são muito importantes, né? Bacana, legal, Milton. Muito obrigado por atender, Imagina, né? Mais uma vez isso. aqui o quadro de Olho na Educação. Bem legal, né? Poder aí viver esse mundo dos dinossauros. A criançada gosta bastante, Com né? certeza, está à disposição. Valeu. Muito obrigado. É isso aí, pessoal. Até a próxima oportunidade. Sempre aqui, então, já sabem, né? No quadro de Olho na Educação. Tchau, valeu. E o Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Lembrando, que daqui a pouco, às 2h da tarde, tem reunião da Comissão Especial de Estudos da APA Campinas. Às 4h30 da tarde, tem reunião extraordinária da Comissão de Política Social e Saúde. E a partir das 7h da noite, portanto, tem a discussão sobre o orçamento do município, tá certo? Tudo com transmissão aqui da TV Câmara Campinas. Amanhã tem audiência pública das 9h ao meio-dia, como já foi explicado aqui nas notícias do Legislativo. Então, Câmara Notícia, amanhã por volta do 12h30. Até lá. Tchau, tchau.